Hoje vamos falar sobre o preço do Bitcoin, do Ethereum e da Solana. Minhas senhoras e meus senhores, será que na próxima semana o Bitcoin vai subir para os 90 mil dólares? E haverá depois uma correção do mercado cripto? Ou essa correção do mercado cripto vai acontecer em um futuro breve? Vamos começar com o preço do Bitcoin, depois falaremos de novas negociações e de alguns eventos que trarão grandes movimentos ao mercado. Vejam, nos últimos vídeos discutimos com vocês que aqui se forma um padrão de triângulo e agora nos interessa se o Bitcoin romperá sua resistência e subirá para 90 mil dólares? Ou então nós iremos ver nos próximos dias, quem sabe talvez até amanhã, uma nova correção de mercado, pelo menos até este ponto, 56.800, possivelmente até mesmo aos 40 mil nos próximos meses. Com o que é que tudo isto estará relacionado? Vejam, este crescimento que tivemos agora está ligado ao facto de o ZEUA e o Irão estarem a negociar e muito provavelmente eles vão encontrar-se no domingo. Se eles chegarem a um acordo de paz, então talvez teremos um avanço para cima, ou seja, na direção dos 90 mil dólares. Mas se não houver um acordo de paz e eles começarem as hostilidades de novo, ou seja, digamos que ocorra uma escalada do conflito, então muito provavelmente haverá uma correção de mercado. E aí vocês precisarão prestar muita atenção nesta linha roxa aqui, porque esta linha roxa será a sua linha de rompimento. Prestem atenção, no dia 29 de abril haverá uma reunião do Fed. Nós sabemos que antes disso a inflação subiu nos Estados Unidos. Este até é um evento ruim e o Fed vai observar se o CBOA e o Irã conseguiram concluir um acordo de paz ou não, porque se eles não concluírem um acordo de paz e virmos novamente os mesmos eventos que ocorreram antes, então muito provavelmente no próximo mês a inflação também subirá e possivelmente o Fed até aumentará a taxa de juros. Também no dia 29 de abril sairão os relatórios trimestrais das empresas americanas. Eles também são muito importantes, porque essas empresas americanas têm uma capitalização de mercado bastante grande e haverá volatilidade. Eles são divulgados após a reunião do Fed, ou seja, primeiro a reunião do Fed, depois a coletiva de imprensa do Fed e, em seguida, os relatórios trimestrais das empresas americanas. Estas são outras empresas americanas com uma grande capitalização de mercado. Eu destaquei tudo para vocês sobre quando esses dados serão divulgados. Ou seja, nestes dias haverá volatilidade e será especialmente volátil no dia 20 de maio. Aquela empresa tem uma grande capitalização de mercado. Vamos lembrar onde cá estavam nossas linhas de suporte, porque se tivermos uma correção, se não houver um acordo de paz entre o Irã e o ZEBUA, então precisamos de zonas de suporte. As zonas de suporte estavam nos 55 mil dólares. Você pode vê-las graças a estas linhas amarelas e azuis. E o próximo suporte está entre 45 e 40 mil dólares. Depois temos 30 e 20 mil dólares. Ou seja, são os pontos onde o Bitcoin pode encontrar resistência e parar. Agora, o que nos interessa é saber se o Bitcoin vai conseguir romper para cima deste triângulo ou se de fato ele vai descer. Aqui, o preço do Bitcoin rompeu para baixo deste triângulo que tínhamos anteriormente. Este triângulo amarelo. Como funciona a formação de triângulo? Ela também pode ser chamada de bandeira. Este é um exemplo de bandeira. Vejam, o preço cai, há um crescimento, depois há outra queda. Mais um exemplo. O preço cai, depois consolida e depois cai novamente. Este é um triângulo. O preço cai, forma um triângulo e cai de novo. Ou seja, geralmente o curso desce deste triângulo, digamos, a 80% de probabilidade de uma correção e 20% de probabilidade de uma alta. Ou seja, em 20% dos casos, o curso salta para cima de tal formação. Olhem, o que precisa ser entendido agora, o preço está bem na linha de rompimento para cima. Posso mostrar-lhes a perspectiva de na perspectiva de 4 horas. Vem, ele está exatamente na linha de resistência. Vamos aumentar essa perspectiva de novo. O que isso significa? Significa que se o Bitcoin se consolidar bem aqui, ou seja, é mais ou menos por aqui que a linha de resistência dele termina, estão a ver? Ele subiu aqui e depois caiu logo no dia seguinte. Por aqui passa a linha de resistência entre 79.300 e 77.500, ou seja, se o preço se fixar acima desta linha, a probabilidade de alta será grande e o alvo será de aproximadamente 90 mil. Mas se em breve virmos novamente uma correção para esta linha branca, você precisará se orientar por este ponto. Este ponto está aproximadamente, esta é a linha de quebra para baixo e esta é a linha de apoio, porque aqui nos resta muito pouco espaço para se mover para os lados. Por isso, em breve já devemos ver uma decisão, ou ele dispara para cima ou para baixo. Se o preço se consolidar abaixo desta linha roxa, veem como ele andou por esta linha roxa aqui, ou seja, ele não a abandonou. Portanto, o preço precisa se consolidar abaixo desta linha roxa, isso será em torno de 71.500 e cerca de 69.500, então os próximos alvos nos aguardam
Os primeiros alvos são cerca de 57 mil dólares. Depois temos a linha de suporte, lembrem-se, ela estava em 55 e depois vêm os próximos suportes, 45, 40 mil dólares. E se houver uma correção, ou seja, se o preço não disparar, uma consolidação do preço nos aguarda. Vejam, a consolidação foi aqui, a consolidação foi aqui, ou seja, o crescimento não começará imediatamente. Portanto, sejam cautelosos nos próximos dias e vejam o que aconteceu com o mercado americano. Nos últimos dias ele cresceu porque o Irã e os Houthis estavam a negociar. Além disso, os relatórios trimestrais das empresas americanas também tiveram um papel muito importante, porque a maioria dos relatórios das empresas americanas foi positiva. Por isso tivemos um crescimento. Por isso digo-vos no dia 29, tenham cuidado, será volátil porque haverá uma reunião da Fed. É de conhecimento geral que o Ethereum tem uma forte dependência do Bitcoin. No gráfico do Bitcoin, podemos observar a formação de um padrão de triângulo. Se o Bitcoin salta para cima, o Ethereum também sobe. Vou mostrar-vos agora onde ele vai parar, mais ou menos. Mas, como viram que o Bitcoin está nesta linha branca, eu acabei de vos mostrar isso, há a probabilidade de outra correção. Se o Bitcoin entrar novamente em correção, o Ethereum também entrará novamente em correção. E é especialmente importante entender que se o Bitcoin, que tem um triângulo, romper sua zona de suporte, o Ethereum também romperá sua zona de suporte. Então, o Ethereum ficará, se houver uma pequena correção no Bitcoin, o Ethereum então ficará bem aqui. Estas são as zonas de suporte do Bitcoin. Ou seja, digamos, o Bitcoin caiu para 40 mil dólares, o Ethereum vai parar em 880 dólares. Podem tirar uma foto dessas zonas. Ou digamos, se o Bitcoin cair para 55 mil dólares, o Ethereum irá parar mais ou menos por aqui, 1.470 dólares. Eu ainda vou ajustar essas zonas para vocês. Primeiro quero ver uma correção para 60 mil, depois direi exatamente onde o Ethereum vai parar. Mas essas zonas são bastante precisas, né? E não se esqueçam de apoiar o vídeo, deixem um like, compartilhem este vídeo, inscrevam-se se ainda não o fizeram. Isso me ajudará muito. Vejam se o Bitcoin disparar nos próximos dias, ou seja, se o Bitcoin se fixar acima da linha branca. A primeira linha de resistência estará aqui. Estão vendo? Aqui está a primeira linha de resistência. A segunda está bem aqui, 2.760, porque o Bitcoin está agora aqui na linha branca, na linha de rompimento, e o Ethereum está localizado na linha de resistência. Esta é a próxima linha de resistência. E as próximas grandes linhas de resistência são aproximadamente 3.300 e 3.527. Vejam como se apresenta a situação do preço da Solana. A Solana também é dependente do Bitcoin. No Bitcoin, um padrão de triângulo está se formando neste momento. Se o Bitcoin disparar para cima, a Solana também irá para cima. Mas, no entanto, como o Bitcoin está posicionado na linha branca e existe uma probabilidade de correção a partir dessa linha, vocês precisarão ficar atentos à linha roxa do Bitcoin, ou seja, o triângulo. Se o Bitcoin for para uma correção, a Solana também irá para uma correção. Se olharmos para esta perspectiva de longo prazo, no que diz respeito à Solana, ela está, vejam, acima da linha azul, né? Isso já é um bom sinal. Agora, observem como foi aqui. A Solana descia desta linha azul. Prestem atenção como foi aqui. A Solana descia desta linha azul e depois chegou o momento em que a Solana rompeu esta linha azul. Ela começou um movimento lateral, depois houve ainda uma ligeira queda e depois ela começou a subir. Ou seja, o que está a acontecer agora com a Solana é, em princípio, mas o problema é que o Bitcoin ainda não saiu da sua formação, por isso a probabilidade de correção ainda existe, por isso é bom o que está aqui, mas é preciso monitorizar o Bitcoin em primeiro lugar. Caso ocorra uma correção, vocês vão precisar destas linhas verdes aqui. São os suportes do Bitcoin. Se o Bitcoin cair para 40 mil dólares, a Solana vai parar em cerca de 34 dólares. Podem tirar uma foto. A propósito, não se esqueçam de apoiar este vídeo, deixem um like, inscrevam-se se ainda não são inscritos, vocês me ajudarão muito com isso. Pronto, e as linhas de resistência da Solana estão aqui. A linha vermelha está em uns 95, 97 dólares, ou seja, a partir desta linha a chance de correção e as principais resistências estarão aqui. Elas estão em 125 e 116 dólares. Como seria mais ou menos se o Bitcoin tivesse um crescimento? A Solana subiria, depois teria uma correção, subiria, correção, seria um movimento assim, ou seja, a Solana teria uma tendência de alta. Repito que é muito importante. É preciso que o Irã e os Estados Unidos façam um acordo de paz. Nos próximos dias nós já veremos essa decisão. E nos próximos dias veremos se o Bitcoin entrará em correção, talvez até amanhã a partir desta linha branca, ou se ele finalmente a romperá para cima. A reunião do Fed é crucial, assim como os relatórios trimestrais das empresas americanas, que se estenderão até meados ou mesmo 20 de maio. Por isso, haverá volatilidade. Desejo-vos uma boa noite. Não se esqueçam de deixar o vosso like, não se esqueçam de subscrever e até já. Tchau.